das vantagens de se ter uma pousada. Por que vale a pena ter uma pousada? Né? Então, assim, são inúmeras vantagens que a gente vê quando a gente pensa em montar um negócio próprio. Então, como tudo na vida, tem os prós e tem os contras, né, gente? Então, assim, a vantagem, gente, é que você não vai precisar seguir ordem de chefe. Quando a gente empreende no nosso próprio negócio, na nossa pousada, a gente vê que tem muita vantagem do seu ir e vir, né? Você pode fazer seu horário da forma como você melhor achar, né? Então, assim, você tem aquela tão sonhada autonomia que todos nós buscamos, ter autonomia do nosso tempo, autonomia da nossa vida, né, gente? Porque quando a gente trabalha para alguém, a gente percebe, a gente fica com aquele horário fixo, o horário para entrar e o horário para sair. E tudo isso faz com que a gente não consiga ter a tão sonhada qualidade de vida, né? Então, quando você tem a sua própria pousada, você pode organizar suas tarefas, você pode organizar o seu ritmo, né, de trabalho, as suas preferências, de acordo com o que você deseja, né, e com a sua disponibilidade. Você vai ser seu próprio chefe, e isso vai permitir que você aprenda algo que talvez você nunca pensou em aprender a fazer, né? Então, assim, como eu disse, você vai escolher os seus horários, e isso é muito bom, né? Que você consegue escolher o horário que melhor encaixa na sua vida pessoal. Mas com o tempo, você vai vendo que isso tudo, né, tem uma grande vantagem, que é você poder, de fato, ter o controle da sua vida, sem precisar depender, né, de um chefe com um salário pré-determinado, que quando você tem a sua própria empresa, você determina o que você quer ganhar. Você vai trabalhar de acordo com o seu desejo, né? Com o seu desejo e com as suas necessidades. Então, ao mesmo tempo que você não tem um horário definido, é importante que você cumpra as suas tarefas, né? Que você tenha, que você utilize, né? De um cronograma mesmo, porque a gente tem um horário livre, né? Quando a gente trabalha por conta própria, que a gente pode ir e vir, mas ao mesmo tempo, olá pessoal, ao mesmo tempo que a gente pode fazer da forma como a gente gostaria, é necessário que a gente estipule, né? Estipule um horário, estipule qual que vai ser a sua função lá dentro, né? Então, é muito importante a gente aprender a administrar o nosso tempo para que a gente seja produtivo dentro da pousada e, ao mesmo tempo, que a gente tenha disponibilidade de fazer o que a gente quer, o que a gente gosta. Porque quando a gente empreende, eu acho que um dos maiores desejos, principalmente o meu era quando eu comecei no mundo do empreendedorismo, era ser minha chefe. Não precisar ter chefe, não precisar ter um horário pré-definido, essa questão de salário também. Me incomodava essa coisa de horário e no final do mês você vai receber X. E quando você empreende, né, com a própria pousada, você pode aumentar seus rendimentos de acordo com o seu trabalho, né? Quanto mais você evolui, quanto mais você produz, mais retorno você tem. E eu acho que o mais bacana de tudo isso, que quando a gente empreende, é a gente tá entregando nosso valor para o nosso cliente, né? A gente vê no rosto dele que eles estão felizes com o atendimento, que eles estão satisfeitos com o que você está oferecendo, né? Isso tudo, eu acho que é muito gratificante. Então, eu vejo muitas vantagens, gente. Eu não coloquei o tema ali, mas o tema é se vale a pena ter uma pousada, né? Então, assim, eu acho que vale super a pena, é um negócio muito bom, tanto em termos de lucro, quanto de gratificação mesmo, de sentir essa troca com o outro, né? De estar ali à frente com o seu cliente, com o seu hóspede, podendo trocar, né? Essa troca de conhecimentos, de experiência, porque a gente que trabalha com turismo, a gente aprende tanto, né, com os nossos hóspedes, porque eles vêm de várias partes aí do Brasil, com tanta coisa boa para ensinar, para trocar, e como eles estão de férias, eles estão abertos, né? Eles estão abertos a conversar, a falar, né, da localidade dele. A gente acaba viajando sem sair da nossa cidade. E isso desperta até o desejo da gente conhecer outros destinos do Brasil, como a gente recebe, né, gente do Brasil todo e estimula a gente para querer fazer isso, né? E eu acho o principal, gente, é a gente realmente ser chefe da gente. A gente não tem um salário
estipulado no final do mês, não tem que cumprir aquele horário, vai de acordo com a sua produção, né? De acordo com o que você vai produzindo, você vai ganhar mais, você pode estar mais, se você estiver mais organizado, você vai conseguir trabalhar menos, né? E tudo isso é possível desde que você consiga estruturar, né? Estruturar a sua pousada de forma que cada vez ela vá dependendo menos de você, que você possa de fato estar na parte administrativa e não no operacional o tempo inteiro, como eu sempre falo, né? E é possível sim a gente administrar, né? Como eu já contei aqui em algumas lives, eu fiquei 1 ano fora, eu fui para a Espanha em 2017, eu fui fazer um mestrado, então eu fiquei 1 ano administrando a pousada à distância. Como a minha equipe era uma equipe muito boa, eu consegui isso. Eles já estavam comigo há mais tempo, né? Eu não teria coragem, claro, de deixar a pousada se fosse na mão de pessoas que acabaram que eu acabei de empregar, né, que eu vi que não tinha experiência para poder continuar, né, dar o mesmo atendimento que eu dava. Então, isso tudo fez com que eu pudesse ir e ficar um tempo fora. Então, assim, vocês podem ver que é possível sim. Então, eu acho que esse mundo do empreendedorismo, ele é um mundo muito desafiante, ele exige muito da gente, mas, ao mesmo tempo, gente, ele te deixa sempre motivado, sempre vivo, né? Porque aquela coisa de pessoas aí que trabalhavam, às vezes, antes, em grandes cidades, em escritórios, né? Aquela coisa ali de horário de entrar, horário de sair. Então, isso tudo, você acaba tendo essa liberdade de trabalhar de onde você estiver, né? E sim, você cria vínculo de amizade com os hóspedes, isso é muito bacana. Tem hóspedes que realmente se tornam amigos nossos, porque o que acontece? Ele, às vezes, volta tantas vezes, né? E aí você já ele fica de casa mesmo. Então, cria uma amizade, que é uma amizade bacana, né? Que é legal essa troca, porque ninguém quer, né, gente, você trabalhar aí 24 horas por dia em algum lugar que seja maçante, que seja chato. Não que uma pousada é uma tarefa fácil. A gente sabe que a gente requer aprender sobre várias áreas para a gente poder empreender e saber de fato administrar uma pousada e ter a nossa tão sonhada liberdade, né? Tanto financeira quanto a liberdade mesmo de poder aproveitar a vida sem ter que estar ali 24 horas. Mas é um negócio prazeroso, justamente por isso, por você estar sempre conhecendo pessoas, você está no melhor momento das pessoas, é no momento de descanso delas, né? Onde elas estão mais leves, onde elas estão mais abertas. Muitas das vezes as pessoas chegam cansadas, chega estressada, e a gente vê quando a pessoa sai, ela sai leve, né? Ela sai com um sorriso no rosto. Isso tudo, né? A gente sente muito orgulho do trabalho que a gente oferece para o outro, né? Eu acho que, assim, o primeiro ponto quando a gente monta uma empresa não é só visar lucro, é o ponto de você estar, de fato, entregando o que você se propôs para o seu hóspede, para o seu cliente. Porque a gente não é só, né? Não é só ganhar, né? Ganhar dinheiro e só isso, né? De fato, isso aí é o menos importante no final, porque se você está oferecendo um trabalho de qualidade, o dinheiro virá por si só. Ele vem porque as pessoas vão te valorizar e vão pagar, né? Vão pagar o preço que você está cobrando, porque vai ver que o preço é justo, né? Então, assim, é uma satisfação muito grande a gente saber que as pessoas estão gostando, né, do nosso trabalho e que a gente, de fato, está entregando aquilo que a gente propôs a fazer, independente do tamanho da pousada. Então, assim, existe também aquelas pousadas que vão passar de geração para outra, e é um legado mesmo, é um legado quando você tem uma pousada que você construiu, né? E aí você vai deixar, e vai ficar para o seu filho, e vai ficar aí para a posteridade, caso você não queira vendê-la. Então, tem tudo isso que é um negócio que, de fato, é um negócio bem sustentável. E que, se for bem trabalhado, ele tende a crescer e muito. O turismo tem crescido muito no Brasil, né? A gente está observando aí, mesmo com a pandemia ainda, nós ainda estamos na pandemia, a gente percebe a procura dos hóspedes por viajar. Então, assim, nós vamos recuperar, sim, o que a gente perdeu, né? Até porque o verão vai ser um verão excelente. As pessoas vão viajar, não vão deixar de viajar. Nós vamos ter que cuidar bem mesmo da segurança delas, para que elas não corram nenhum risco de estarem aí, né, nas suas pousadas, e também que elas possam descansar com segurança. Então, assim, e outra coisa, gente, a gente tem que gostar, porque não há sentido, né? E a gente empreender e montar uma pousada se não é o que a gente quer, se não é o que a gente gosta.
Então, primeiro a gente tem que olhar se de fato é o que a gente gosta, sabe? Para depois a gente escolher o que a gente quer fazer, o tipo de pousada que a gente quer. Primeiro é, de fato, olhar o mercado e ver, olha, é isso que eu quero para minha vida, né? É ter uma pousada, porque no início vai te exigir dedicação em tempo integral. Mas depois, como eu digo, ao longo do tempo, quando você vai se estruturando, vai conseguindo ter uma equipe boa, uma equipe que, de fato, está alinhada com seus valores, com o que você deseja entregar, pronto, você vai estar ali administrando, mas a sua pousada vai estar caminhando mesmo sem você. E isso é muito bacana, porque aí você vai poder curtir o melhor momento de se ter uma pousada, gente, que é quando a gente pode, de fato, sair, viajar e ver que a nossa pousada continua acontecendo, como eu disse no meu caso, né? Então, assim, e com certeza, né? Dinheiro é consequência. Eu acho que depois que você entrega, que você dá o seu melhor, o dinheiro retorna. Isso daí é a lei mesmo, que a gente percebe cada vez mais. Quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Então, quanto melhor for o nosso atendimento, a entrega dos nossos serviços para o nosso hóspede, maior vai ser o nosso retorno financeiro. Porque, como eu disse, ele vai saber valorizar, né? E você vai cobrar o preço que é justo e ele não vai se opor em pagar porque ele sabe que, de fato, você oferece, né? E que não é abaixando o preço que a gente consegue aumentar o número de hóspedes. Não é dessa forma. Pelo contrário, é agregando valor que a gente vai ter sempre bons retornos, né? A gente vai fidelizar o nosso hóspede e a gente vai conseguir cada vez mais aumentar a nossa diária, ter os nossos reajustes com tranquilidade, sem ser de forma que o hóspede acha, nossa, ela está aumentando de novo. Não, ele vai ver que, de fato, você entrega o que você promete, que é justo cobrar aquele preço, né? Então, assim, a princípio, quando a gente entra no mundo de pousada, a gente fica um pouco perdido, é normal, porque uma pousada envolve vários âmbitos, né? A gente tem que saber várias partes, né, do negócio. Ela te exige trabalhar com a governança, ela te exige trabalhar com a parte do administrativo, com a parte contábil. E uma pousada não fecha, né, gente? Pousada é 24 horas por dia. E isso tudo gera uma maior responsabilidade em nós que somos proprietários de pousadas, que arrendamos uma pousada ou que queremos uma pousada. Porque nós temos que ter uma equipe que funcione 24 horas e que todos os problemas sejam sanados, né, durante todo esse tempo. Que tem alguém lá à altura para poder resolver. Então, assim, isso de fato é uma questão que deixa as pessoas um pouco apreensivas. Mas hoje em dia, cada vez mais, o turismo nos destinos ele está crescendo muito e dessa forma nós estamos tendo bons profissionais que não está tão difícil assim contratar. Mas o principal é que você aprenda como contratar, como treinar para que você consiga ter mais tempo livre, né? Mais tempo livre para dedicar à sua família, para poder viajar, né? Que é uma outra vantagem de se ter um negócio próprio. É você poder administrar seu tempo. E isso daí, quando você tem um emprego fixo, né? Isso não acontece. Você vai tirar as férias de acordo com a disponibilidade da empresa que você trabalha. Agora, quando você tem seu próprio negócio, não, você vai moldar suas férias. E o melhor, gente, você vai poder tirar suas férias, de fato, numa época de baixa temporada, que é baixa para você e é baixa para os destinos. Olha que coisa boa, porque aí você vai pagar mais barato para viajar, vai curtir numa baixa temporada, né? Você vai estar trabalhando na alta temporada, que você pode ver isso como um ponto negativo. Mas se olhar para o outro lado, gente, não tem coisa melhor do que a gente viajar na baixa. Além de pagarmos preços melhores, nós vamos conseguir aproveitar mais pelo fato dos destinos estarem mais vazios, de você encontrar restaurantes mais vazios, né? Encontrar os passeios que você for fazer, até as estradas, os voos, os preços, né? Então, isso é uma grande vantagem quando a gente é dono do nosso próprio negócio. Isso é muito bacana. E quando se tem uma equipe, gente, bem gerenciada, você consegue até viajar em épocas de pico, né? Sabendo que a pousada vai funcionar normalmente. Quando você tem uma equipe na qual, né, de fato, é uma equipe treinada, é uma equipe que já entrega aquilo que você promete dentro da sua pousada, e isso vai te dar a liberdade, né, de poder viajar, de poder sair sem ter que ficar muito tempo na pousada. Eu sei que quando a gente inicia uma pousada,
e até a gente estruturar essa parte, né, do quadro de funcionários, de colaboradores, é preciso que a gente se dedique um tempo maior, né? Um tempo aí integral. Às vezes a gente tem que ir de dia, tem que voltar à noite para treinar o da noite. Então, tudo isso passa, né, a ser, de fato, um ponto que não é tão bom assim. Mas pense que isso é só no início. Depois que a gente tem uma equipe formada, as coisas começam a entrar nos eixos, elas começam a rodar de uma forma que, quando você vai perceber, né, tá rodando bem. E que você vai poder observar nos seus comentários que está tudo certo, né? E que não tem nenhum problema quanto a você, né, sair, que isso não causa nenhum problema, né? Então, assim, é uma decisão, né, gente? É uma decisão importante, na qual a gente precisa estar bem ciente dela, mesmo que você já tenha a sua pousada, que você esteja ciente dessa decisão, que foi abrir uma pousada, que isso requer, né, bastante dedicação, mas, como tudo na vida, né, gente, o que não tem dedicação? Se você estivesse trabalhando aí no seu emprego fixo, você teria que se dedicar da mesma forma, né? Você estaria dedicando num negócio que não era o seu, que é o negócio de uma outra pessoa. Você estaria lá, não há problema nenhum a gente trabalhar para as pessoas. Inclusive, nós dependemos de pessoas trabalhando para nós, né? Mas, gente, por outro lado, é muito bom, né? A gente ser o nosso próprio patrão, a gente poder ter toda essa liberdade. Mas como toda liberdade vem junto acompanhado de responsabilidade, né? Então, assim, todo negócio tem seus prós e contras, né? Corre o risco, como aconteceu agora na pandemia, como ninguém esperava, né? Então, isso faz parte do mundo do empreendedorismo. A gente está aí para isso. Quando a gente decide abrir nosso próprio negócio, né, a nossa pousada, a gente tem que estar sabendo dessas coisas. Porque o que acontece? Muitos abrem na ilusão de achar que não vai precisar trabalhar tanto, né? E que a parte financeira você não vai ter que entender tanto. E não é por aí, né, gente? Porque quando a gente chega lá, a gente vê o tanto que exige de dedicação. E quanto mais você se dedica, mais rápido vai ser o tempo que você vai ter que permanecer na pousada. A princípio, é necessário, sim, que você fique lá na pousada e que você aprenda, né, cada setor, cada parte, para que depois você consiga delegar e, de fato, ter a liberdade que todos nós queremos quando a gente tem um negócio próprio. A gente quer ter não para ficar escravo, e ao contrário, né? A gente quer porque a gente não quer ter uma vida estressante, uma vida que te exija lá que você esteja 24 horas ligado naquilo, que você não consiga dormir, que você não consiga, né, fazer as coisas da qual são importantes para você. Então, a gente abre um negócio pensando em tudo isso. Então, assim, isso é possível, desde que a gente faça a coisa certa, né? Que quando a gente tem uma ajuda, fica muito mais fácil para que a gente possa empreender de forma mais organizada. Quanto mais organizada tiver a sua pousada, gente, mais fácil é para que você consiga gerenciá-la sem ter que ficar lá o tempo inteiro, né? Por isso que eu sempre falo para as pessoas, se puder ter um sistema informatizado, tenha. Pense muito antes de contratar, para que você, de fato, contrate pessoas boas, para que sejam seus aliados, para que estejam ali trabalhando junto de você, né? E em prol da sua pousada, que vistam a camisa da sua pousada, e não a própria camisa, gente, porque eu sei também de colaborador que veste a própria camisa. Então, a pousada é conhecida pelaquela pessoa, e não pelo nome da pousada. Isso é um risco também que a gente corre, né? Então, a gente tem que trabalhar isso, treinar o funcionário para que ele vista a camisa da pousada, e não a dele, né? Porque tem muitos que fazem isso preocupados em fazer o nome dele, e não da pousada, né, gente? E é errado isso. Então, assim, os desafios são vários, né? Muitas dúvidas surgem, às vezes por falta de conhecimento, porque quando a gente empreende, normalmente a gente não fez nenhum curso, né? A gente não se profissionalizou antes para poder empreender, então isso aí acaba dificultando, mas com o tempo a gente vai buscando mais conhecimentos, vai fazendo cursos, vai melhorando, e a gente vai se sentindo mais seguro até de fazer o que eu fiz, que foi administrar a distância 1 ano. Eu fiquei 1 ano administrando a distância. Então, isso tudo fez com que me desse toda essa liberdade. Eu sempre viajei bastante,
eu nunca deixei de viajar nesse tempo todo, no início sim, depois que eu fui vendo, né, que eu não podia permanecer daquela forma, como eu já contei aqui em umas lives, em alguns vídeos, que eu fiquei muito tempo escrava, morei na pousada por muito tempo, e eu fui vendo que isso tudo me trazia, assim, eu estava tendo mais estresse do que antes, então eu falei, não pode ser assim, né? Eu preciso, de fato, aprender a fazer, a administrar, para que a pousada não dependa 24 horas de mim. Porque quando um negócio depende 24 horas da gente, a gente começa até a adoecer, né? A gente começa a ficar tão estressado que fica difícil, né? Fica difícil a gente conseguir ter prazer até, né? De ter aquele negócio. E não é isso que ninguém quer. A gente quer ter o negócio para que a gente tenha a nossa liberdade, né? Para que a gente possa ganhar mais do que a gente ganhava antes, no caso das pessoas que trabalhavam para algum chefe. Então, assim, a gente busca um negócio próprio pensando nisso tudo, né? E os desafios vão acontecer pelo caminho. E quando a gente está aberto aí a empreender, a gente está aberto também a abraçar esses desafios e transpor, né? Transpor todas as barreiras, buscar mais conhecimento mesmo, para a gente aprender cada vez mais na área, porque o conhecimento é libertador. Quanto mais você sabe de tudo dentro da sua pousada, mais livre você fica, né? Porque o que acontece muito é que a gente às vezes não para pensar no nosso processo ali dentro da pousada. Então a gente fica correndo de um lado para o outro, a gente fica apagando incêndio, né? E aí a gente não consegue enxergar a pousada como um todo e a gente se torna escravo, porque a gente passa a ser só aquele que faz o tempo inteiro. É aquele que está na cozinha, aquele que está na recepção, aquele que fecha a conta, aquele que está na hora que o hóspede chega, na hora que o hóspede sai. E é isso realmente, gente, ninguém aguenta, né? Ninguém consegue viver assim. Não é... Aí a pessoa começa até a sentir saudade, né? Já ouvi pessoas falarem, pessoas que eu dei consultoria, nossa, eu tenho saudade quando eu trabalhava por um chefe. E isso não é para acontecer. Então, isso só acontece quando a gente não sabe delegar, quando a gente, de fato, está abraçando tudo e não está treinando as pessoas para que ela façam. Isso eu falo, gente, independente do tamanho da pousada. Mesmo que seja uma pousada pequena, é possível você deixar lá tudo certo, o checklist que a camarada tem que fazer, os procedimentos, tudo certinho, os processos, e deixar que ela faça, sem que você tenha que ficar vigiando o tempo inteiro. É isso que vai fazer a diferença na sua pousada. Para você, que eu estou falando agora, né? Vai fazer a diferença na sua qualidade de vida, no tempo que você vai ter livre. Então, você vai ter que se dedicar um tempo antes para poder deixar tudo redondo e, sim, depois você poder viajar, você poder curtir também, né? Porque é muito interessante a vida de um pousadeiro. Eu sei bem como é que é, né? A gente trabalha em feriados, em eventos. Então, no momento que estão todos descansando, nós estamos trabalhando, né? Então, isso tudo exige que a gente saiba lidar com o nosso tempo. A gente tem toda a autonomia do nosso tempo quando a gente tem um empreendimento, né? Quando a gente tem uma pousada. Então, a gente tem que saber lidar bem com ele. Nem para mais e nem para menos, né, gente? Tudo tem um equilíbrio. Então, é necessário que você tire férias, que você tire final de semana, de vez em quando, para que você não fique muito sobrecarregada. E que também, né, que você possa, durante a semana, tirar sua folga também durante a semana. Não tem que estar lá todos os dias. Se você está com uma equipe boa, não é necessário até que a coisa esteja redonda. Então, para isso, você precisa mesmo implementar processos, né, ter seus processos bem definidos. Isso que vai fazer a diferença para que você consiga ter mais liberdade, né, gente? Porque, assim, não adianta também ter dinheiro e não ter liberdade. Então, todo mundo que monta um negócio, a princípio, pensa nisso, é liberdade financeira e liberdade de ir e vir, né? E a partir do momento, quando as pessoas percebem que elas montaram uma pousada e que elas estão escravas daquela pousada, isso, né, eu cada dia mais eu vejo, e eu já senti isso na pele também, no início, quando eu comecei, que eu era escrava daquilo ali, e isso aí só estava me trazendo prejuízos, por final não estava nem preocupando, eu só preocupava se tinha dinheiro para pagar as contas, e só, porque eu estava sempre preocupada com o processo, né? Eu estava preocupada com o operacional, como é que estava a pousada e não como é que estava a minha vida. E se a vida da gente também, a gente não está tendo o retorno que a gente espera, gente,
a gente acaba não dando o nosso melhor dentro da pousada. E a gente não está bem, né? A gente acaba, de fato, não dando tudo o que a gente tem para dar e tem para oferecer. E a gente não produz o que a gente pode produzir. Então, tudo é necessário, né? Tanto o trabalho é necessário, quanto o descanso é necessário. Então, assim, são inúmeras dificuldades, mas são inúmeros benefícios. Como tudo na vida, né? Então, assim, é uma questão de escolha quando a gente decide, e é uma decisão importante, e é uma decisão que ela define seu futuro, né? Ela define como você quer passar o resto da sua vida, né? Ou não também, você pode também lá na frente achar que não quer mais, mas é livre, você é livre para ir e vir, porque você construiu um legado, né? Mesmo que seja uma pousada arrendada, você construiu um legado de conhecimento, e o conhecimento, gente, ele é poder, né? E quanto mais a gente conhece sobre o nosso negócio, melhor a gente fica, mais redondo o negócio fica, melhor a gente se sente e mais liberdade a gente tem, né? Então, assim, a gente tem que mergulhar mesmo nesse universo aí de tantas oportunidades de conhecimento para a gente poder empreender. Quando eu comecei como pousadeira 21 anos atrás, eu não tinha nenhum curso para fazer, não tinha onde buscar o conhecimento, então foi mesmo na prática, errando, gastando, às vezes até gastando com consultorias que não eram específicas de pousada, às vezes era generalizada, pagando caro, né? E não me dando o que eu precisava. Hoje não. Hoje, pelo contrário, a gente acha muita coisa, a gente tem muita coisa aí para ver, tem na internet muitos podcasts interessantes, tem muitas lives, tem muita coisa que dá para a gente aprender, né, gente? Muito curso online, e que a gente pode buscar, né, essa melhoria contínua, não só da pousada, mas a nossa, né? Porque nós somos os gestores da pousada. Então, em primeiro lugar, nós temos que estarmos fortalecidos, termos conhecimento da área para que a gente possa contratar com segurança, para que a gente saiba analisar os nossos dados da pousada, a gente consiga pegar ali os nossos números e entender o que eles querem dizer. Porque muitas vezes acham, eu estou tendo um lucro ótimo, ou minha pousada só dá prejuízo. E na hora que vai olhar de perto, às vezes nenhuma coisa nem outra, né? Então, assim, tem muita coisa boa por aí. Eu vou te indicar, assim, uns podcasts, pode deixar que eu vou colocar aqui para você, tá? Então, isso tudo agrega muito, e é muito gostoso, né? Quando a gente pode, às vezes, estar dirigindo e escutando alguma coisa, o podcast, ele ajuda muito mesmo a gente a poder ouvir também outras histórias de outros empreendedores, às vezes não é só na área de pousada, eu costumo falar que tudo que você ouve na área de empreendedorismo te acrescenta, né? Tem CBN, eu gosto muito, a CBN Profession, ela esse canal lá no podcast, tem vários podcasts interessantes com empreendedores de várias áreas brasileiros, e é muito bacana, fala sobre temas variados, esse é um bom, depois você dá uma entrada e olha, CBN Profession, profissional, tá? E aí lá você vai encontrar. E depois eu vou dando mais dicas de podcast. Eu gosto muito de ouvir quando eu estou dirigindo, né? Eu moro numa cidade que fica próxima a Tiradentes, onde está minha pousada, então são 15 quilômetros. Então são, assim, mais ou menos 25 minutos. A cidade até eu chegar em Tiradentes, 25 minutos. Então eu coloco ali no Bluetooth do carro e vou ouvindo. Porque isso tudo vai motivando, a gente precisa se manter motivado, né, gente? Nós estamos à frente, nossa motivação é que passa para os nossos colaboradores, que passa para o fornecedor, que passa para o hóspede, que tem que contagiar. Então, a gente tem bons livros também, que a gente lê, eu gosto muito de ler livros também a respeito também dessa área de empreendedorismo e tal, que eu acho que muitas histórias de muitos empreendedores que inspiram a gente, né? Que a gente vê que é possível, que a gente consegue, e que tem várias formas de fazer, e isso tudo abre a nossa cabeça e faz, às vezes, a gente pensar de forma diferente. Aí a gente olha para o nosso negócio de forma diferente. E, às vezes, um clique que dá, né, em algo que a gente está ouvindo, a gente já consegue implementar coisas boas, né? A gente tem que estar sempre fortificado aí, né, dessa coisa de ouvir mesmo, ouvir bastante coisa que a gente se sinta motivada, que a gente se sinta impulsionada a estar sempre dando um passo à frente, para que a gente não fique estagnado. Porque quando a gente fica estagnado, gente, a gente corre um sério risco de dar um passo para trás, né?
A gente tem que estar sempre caminhando para frente. Sempre na nossa pousada, vendo como é que pode melhorar, porque a hora que você para de pensar como melhorar, você acaba que está indo para trás e os outros pousadeiros da sua cidade estão passando na sua frente, porque eles estão implementando, né? Eles estão vendo o que está ocorrendo no mundo. A gente tem que estar sempre antenado mesmo, né? Nas outras pousadas, com os outros colegas. Tem que estar mesmo de olho. A gente não pode também ficar só com aquele foco na nossa pousada e esquecer de olhar ao redor. Então, por isso eu acho bacana, né, buscar mesmo esses conhecimentos variados. Às vezes a gente não vai encontrar coisas para ler específicas de pousada, né? Mas a gente acaba achando de empreendedorismo, que vão ter histórias que sempre vão se entrelaçar ali com as nossas, né? Então, assim, o benchmark também, gente, o que é o benchmark? É o ato de você viajar para outros destinos, para conhecer outras pousadas, né? Para que você observe como que aquela pousada, que é mais ou menos parecida com a sua, funciona. Isso também é ótimo. Eu fiz muito, ainda faço, adoro fazer, até é muito bom, né? A gente passeia, conhece outro lugar, troca ideia com outro pousadeiro que não é da nossa cidade, que está com outra visão, e isso tudo agrega muito e faz com que a gente volte renovado e queira também poder chegar animado e fazer coisas diferentes. Né? Ela me pediu de um podcast, eu lembrei também aqui, tem os TEDs, né? TED Talks, tem muitos bons, né? Tem um que é internacional, que eu gostei muito, achei muito bacana, que é sobre a vulnerabilidade. Ele tem a tradução em português, assim, é muito bacana. Então, assim, eu escuto variado, que eu acho que isso tudo agrega e faz com que a gente se sinta cada vez mais motivado, né? E mais voltado mesmo a pensar, a refletir até sobre o que o nosso hóspede busca, a gente conseguir parar para pensar, porque às vezes a gente não consegue, né, gente? A gente está tão envolvido no dia a dia, nesse operacional maluco, nessa coisa, paga conta, vem conta, né, entra dinheiro, sai dinheiro, não pode ser assim. A gente precisa analisar o nosso negócio, saber como é que está funcionando, parar para pensar o que a gente quer também do nosso negócio, o que a gente, como pessoa, a gente quer. Por que a gente foi montar a pousada? Qual que foi o primeiro passo? Por que disso, né? E, de fato, retomar o seu propósito pessoal primeiro, porque é o seu pessoal que vai guiar o seu profissional. Eles têm que estar alinhados sempre, né? Para que você consiga ter sucesso e muita prosperidade. É isso que vai fazer com que você tenha, assim, bastante prosperidade. Tem que estar alinhado ao seu desejo, né? A gente não é máquina, nós somos humanos, a gente precisa também ter respiro, ter tempo livre. E, para isso, nós precisamos, cada vez mais, né, buscar o conhecimento. Pessoal, obrigada que vocês estiveram até aqui comigo e até a próxima.